Agora vamos ver então no AgroMemo como que acontece a produção agrícola. Como eu mostrei no gráfico para vocês antes, começa com a parte do planejamento, definindo a cultivar. Então a gente vai entrar aqui dentro das nossas áreas, entramos na área, dentro da área a gente vai estar definindo qual vai ser a safra atual. Vai ser de soja, vai ser de milho. Então, o primeiro passo é definir a safra. Ela tem uma data em que ela vai acontecer, definimos essa safra, depois a gente vai para a parte das aquisições. Então, vamos lá para a parte da administração. Aqui a gente vai ter as compras. E aqui a gente vai estar registrando as compras que a gente está fazendo. Por exemplo, aqui eu coloquei a semente, fertilizante, inoculante, de acordo com as quantidades, né, que a gente realmente vai comprar. Aqui a gente define uma condição de pago. Aqui eu coloquei safra soja 2020, que é quando vence a safra, termina a safra, que a gente vai fazer o pagamento. A gente comprou a crédito, né? Estou considerando nessa lógica. Então, todas as compras são registradas aqui. Isso vai gerar tanto entradas de estoque, de insumos para mim, como também vai me gerar contas a pagar. Então, se eu quero saber no final que eu registrei todas as compras, quanto que eu tenho para pagar, vindo aqui em contas a pagar, eu tenho aqui por fornecedor o total a pagar, e entrando dentro de cada um dos fornecedores tem compra a compra, o valor com as suas datas de vencimento de cada compra também. Então, registrado as compras, feito as compras, o outro passo que a gente viu era o preparo das máquinas. Então, a gente vai aqui novamente para a agricultura. Aqui a gente tem a parte das máquinas. E aqui, dentro da máquina, a gente vai registrando, por exemplo, reparos, que seriam manutenções que a gente faz. Aqui é informado o que é feito. Aqui tem repostos, que seriam as peças de reposição. Se eu gastei alguma peça, eu posso registrar aqui. E o personal aqui, que seria qual foi a pessoa. Foi um técnico autorizado, foi um funcionário. Então, eu informo aqui e coloco a quantidade de tempo. De acordo com o tempo, essa pessoa também tem um custo. Então, fica o valor que eu gastei nessa manutenção com essa máquina. Depois também tem outros serviços aqui, ó, limpeza da plantadeira. Então, de acordo com os serviços que você vai fazendo, as manutenções, você vai registrando para manter o histórico e a data no qual que você fez isso. Quando você vai registrando isso, aqui você vai ter um relatório de máquinas. Então, você vai ter por máquina qual que é o gasto que você está tendo. E ainda dentro da máquina aqui, você vai registrar qual que é o custo por hora, considerando já a depreciação e outros gastos mais que tem. Você estima qual que é o teu custo por hora e de acordo com esse custo aqui, ele vai te dar o custo de produção posterior. Então, passamos já para a parte de preparo das máquinas, agora a gente vai para a parte de plantio de fato. Então, a gente volta aqui para as áreas e aqui a gente tem a parcela, que seria a área na qual a gente vai estar cultivando. E a gente começa aqui, até foi feito aqui, antes do plantio foi registrado uma análise de solo. Aqui foi informado quanto que estava com cada um dos valores para manter o histórico. E qual que foi o custo que essa análise teve. Então, fica registrado aqui. E depois vamos para o plantio propriamente dito. Então, aqui é informado os insumos, o fertilizante, a semente, inoculante, quanto que foi utilizado de cada um deles. Aqui ele me traz o custo total, já considerando os insumos, o custo por hora de cada máquina que eu utilizei. E aqui tem personal. Se, por exemplo, eu contrato alguém para fazer o plantio, posso diretamente registrar aqui no personal. Então, aqui tem o custo do trator. Se a gente entra dentro do trator, eu tenho um custo de R$ 16,81 do trator. E tenho o meu custo aqui de R$ 17,83 aqui da plantadeira. Esse custo que eu estou colocando aqui é só para representar. Então, de acordo com a máquina de cada um, com o tempo que ela tem, vai ter o seu próprio custo, né? Então, feito o plantio, a gente entra na parte do manejo. Então, terminado aqui o plantio, começa o manejo. Aqui, por exemplo, teve uma chuva. Eu registrei a chuva para saber quando que choveu e quanto que choveu na roça. Então, passou uns dias depois que eu fiz o plantio, choveu, voltei lá fazer uma visita na área e tinha germinado. Então, eu registrei uma foto aqui de como que tinha ficado o plantio, né? Como que germinou, se germinou parelho ou não, para manter o histórico.
Passado uns dias, então depois que está germinado, aqui tem uma pulverização, onde foi aplicado fungicida para prevenção de ferrugem asiática. Aqui dentro também tem a informação de qual é o veneno, né, o fungicida que foi utilizado, qual que é a quantidade, o custo total, qual foi o maquinário que foi utilizado para fazer esse serviço. Passado uns dias, fui de novo lá, fiz uma nova visita, já estava mais crescido soja, então eu tirei uma nova foto para manter o registro. Novamente choveu, registrei a chuva aqui para saber quanto que choveu durante toda a safra. E depois de uns dias voltei lá e tive uma surpresa desagradável, tinha buva lá na plantação. Então, depois de fazer essa visita, constatar isso, aqui foi feita uma pulverização, então, de herbicida para buva. Então, passado mais um tempo, voltei lá fazer a minha visita e tá maduro, então, o soja. Uma vez que tá maduro, a gente pode fazer a colheita. Então, aqui na colheita, a gente vai informar as cargas, quantas cargas que foram, né, 32 mil quilos, que seria um caminhão, né, que tem. Então, quantas vezes eu enchi o caminhão. E aqui tem maquinário, se tiver ceifa, eu informo aqui. Ou se eu estou terceirizando, eu coloco aqui o personal. Então, aqui eu tenho o custo de hora desse terceirizado, quantas horas ele demorou para colher. Então, me dá o custo total, somando tanto aqui o custo do terceirizado, aqui do ceifeiro, quanto aqui dentro de cada uma das cargas eu tenho um custo, que é o custo do frete, para levar até no silo para fazer a entrega. Então, juntando todos esses custos aqui, ele me dá o custo total. E uma vez que eu quero analisar como que foi os meus custos, eu volto aqui e eu tenho aqui o meu relatório agrícola. Nesse relatório agrícola aqui, ele me traz por parcela. Se eu tiver mais áreas, né, roças em lugares diferentes, ele vai me trazer por área qual que é o custo total, o total de área que eu tenho, aqui eu tenho 48 hectares nessa parcela, e qual que é o custo por hectare. Agora eu quero ver esse custo por atividade. Então eu vejo aqui quanto que eu gastei com plantio, pulverização, com a colheita. E aqui tem em gráfico, né? Aqui a gente vê que o plantio foi o mais caro. O plantio representou 69%, depois a pulverização 16% do custo total. E posso ver também essa informação por item. Então, por item eu vejo cada um dos itens, quanto eu utilizei de fertilizante, de semente, herbicida, com o terceirizado que fez a colheita, com as máquinas, cada um dos gastos. E também vejo aqui no gráfico de pizza, e aqui eu vejo que 47% do custo total da minha produção, ela é com fertilizante, é o item que eu mais gasto. Logo depois é com a semente. Também posso ver aqui qual que é o rendimento por safra em saca. Então, eu vejo em saca, aqui foi da safra de soja de 2019 e 2020. A produção em saca foi de 2.736 sacas, tendo um custo unitário de R$ 4,27 cada saca e um custo total, né, de 11.600. Eu posso ver esse mesmo rendimento por quilos também. Então, quanto foi o total de quilos que eu produzi e qual que é o custo de cada um dos quilos. E aqui eu também tenho o rendimento por lugar, em saca e por quilo. Aqui, como eu só tenho uma parcela registrada, ele me traz uma apenas. Mas se eu tivesse mais, ele traria parcela 1, 2, 3, para saber em cada uma das áreas como que foi o rendimento. Então, uma vez que a gente terminou a gente tem aqui toda a informação, a gente já colheu, a gente vai fazer a comercialização. Para comercializar, a gente tem aqui a parte dos contratos. Então, aqui eu registrei o contrato. Ele me mostra aqui quanto que é a quantidade de grãos que eu vendi, aqui preço unitário, aqui está em quilo essa informação, um custo unitário que eles descontam também por quilo. E o total que foi vendido já, aqui no caso já foi feita a entrega, já foi vendido para o silo esse contrato. Então, feito o contrato, entregue, fechado o contrato, a gente volta aqui na parte administrativa e aqui a gente tem a parte das vendas. Então, o contrato ele gera uma venda e aqui dentro eu tenho a informação do soja comercial que foi vendido, o total, qual que foi o preço unitário que ele pega aquele preço menos o custo já.
Se eu quiser, a partir do sistema, gerar fatura legal, eu venho aqui em criar fatura. E posso também, a partir daqui, registrar, fazer a cobrança dessa venda, entrar ela no meu financeiro, dizer que eu já cobrei. Então, uma vez que eu fiz a minha venda, recebi os meus valores, eu posso entrar no meu financeiro. Eu tenho aqui o banco, caixa, cheques, eu vou entrar no banco para mostrar para vocês. Então, vou entrar aqui na minha venda, vou cobrar o valor todo como se tivessem feito um valor depositado no meu banco. Ok. Então, eu volto aqui. Agora eu tenho um valor no banco, entrou no meu banco, que eu cobrei. E agora eu posso também voltar aqui na parte das minhas compras, aqui nas minhas contas a pagar. E eu posso ir registrando os pagamentos também que eu faço para os meus fornecedores. Posso fazer pagamento total, parcial. Aqui eu acabei colocando que era com caixa. Vamos entrar aqui.